cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. Bom dia a todos, paz seja convosco. Hoje, domingo, e eu gostaria de trazer para você que está me assistindo agora, vai assistir depois, uma palavra da parte de Deus. Hoje eu queria tratar do assunto expectativa e pela palavra eu gostaria de te desafiar a alinhar as suas expectativas em Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando nós experimentamos um momento como esse que temos vivido, embora esse seja o único, mas quando nós experimentamos situações adversas na nossa vida, situações não agradáveis, seja por um período curto, seja por um período médio ou um período longo, como é agora, às vezes um luto, às vezes a perda de um emprego, às vezes um ano que termina não muito bem, nós precisamos entender muito bem onde colocar os nossos pensamentos. Nós precisamos escolher muito bem o terreno em que nós vamos pisar as nossas expectativas. A expectativa, ela é um pouco diferente do aguardar, do esperar, do querer. Todos nós queremos um tempo, todos nós queremos um futuro bom, todos nós queremos um futuro agradável, nós queremos dias agradáveis. Todos nós queremos coisas boas para a nossa vida, mas às vezes as nossas expectativas, elas não acompanham aquilo que nós queremos. Parece soar um pouco estranho agora, mas eu quero explicar. Querer é uma coisa, criar expectativa é outra coisa. Às vezes a expectativa está em coisas ruins. É comum, aliás é mais comum do que se imagina, ouvir pessoas dizendo assim: bom, eu queria muito que o próximo ano fosse bom, mas eu acho que teremos problemas. Eu acho que ainda virão crises. Eu acho que vai demorar para passar esse momento que nós temos vivido. Eu gostaria muito que terminasse logo, mas eu acho que não. Então entenda,
queria algo, mas criou expectativa num caminho contrário. Queria um resultado bom, mas alimentou expectativas negativas. E isso faz toda a diferença. Diante de Deus, não basta somente querermos. Diante de Deus, nós precisamos semear expectativas boas a respeito da nossa vida, a respeito da nossa casa, a respeito da nossa família, a respeito do nosso trabalho, a respeito de tudo que nos diz respeito. É muito fácil encontrar, perceber pessoas que pensam negativamente a respeito do futuro, ou que pensam que o futuro vai ser igual ao presente, e o presente não está sendo lá essas coisas, pelo menos nesse pensamento. Pessoas que acham assim, o amanhã vai ser exatamente como hoje, as mesmas dificuldades, as mesmas barreiras a serem enfrentadas, os mesmos desafios, as mesmas dores, as mesmas decepções, nada vai mudar. Então, existem pessoas que estão com os olhos presos na impossibilidade e não fixos em Deus. Mais uma vez, há muitas pessoas com os olhos presos na impossibilidade e não fixos, não fitos em Deus, não fitos em Jesus, não fitos nos ensinamentos da palavra de Deus. Antes até da leitura do texto principal, eu acho muito interessante uma passagem que fala que dois discípulos, eles estavam subindo para a adoração no templo, quando encontraram alguém pedindo ajuda, pedindo esmola. E um deles disse assim, olhe para nós. Ou seja, não olhe para as dificuldades, olhe para nós. Não na figura deles especificamente, mas na fé que eles possuíam. Isso é estar com os olhos fixos em Jesus, nos seus ensinamentos. E eu quero dizer o porquê. Porque Deus, Ele é especialista em mudanças. Deus é especialista em alterar destino, em alterar o futuro. Quando nós olhamos para a Bíblia, facilmente nós percebemos o quanto Deus age provocando mudanças. Nós passeamos pelo Velho Testamento, fazemos a leitura dos Evangelhos, do período dos apóstolos, e constantemente nós percebemos um Deus que faz mudanças. Um Deus que tira alguém do calabouço da enfermidade para a cura. Um Deus que livra das mais diversas prisões. Um Deus de mudanças. E sobre esse Deus, nós precisamos alimentar as nossas expectativas. E aí vai o texto que eu quero ler para nós continuarmos esse pensamento. Se você puder, tiver com a sua Bíblia fácil, tiver acesso fácil à Bíblia, abra comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 5. João, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o 7. Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Diz assim, depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. 5 alpendres 5 áreas cobertas, 5 entradas cobertas, 5 mezaninos. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse.
Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Presta bastante atenção nesse texto que nós lemos. Existem alguns pensamentos diversos. Eu já ouvi pessoas dizendo que aquele homem ele estava enfermo há 38 anos, mas não estava lá esperando a todo esse tempo. Mas nessa versão que nós lemos, principalmente o versículo 5, nos dá uma chave muito importante para entender esse tempo. Diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Havia 38 anos se achava enfermo. E aquele homem, ele, como tantos outros que estavam ali, ele estava esperando por uma ação que não dependia dele. Ele estava criando expectativa, ou pior, ele já estava desfalecendo de uma expectativa de algo que não dependia dele. Então, João 5, nós vemos o texto bíblico falar de um lugar chamado Betesda. Betesda tem diversas traduções, mas uma delas que cabe bem aqui é Casa de Misericórdia. Um lugar onde ficavam muitos doentes. E eles ficavam ali esperando uma ação. Quando a limiar das águas elas se acalmavam, num determinado momento, de tempo em tempo, descia um anjo e tocava nas águas. E quando da agitação dessas águas, o primeiro enfermo que ali descesse, ele era curado daquilo que tivesse. Ou seja, não havia impossíveis para a cura. Até que um dia Jesus ele chega nesse lugar. Preste bastante atenção. Jesus chega nesse lugar, como ele também chega até nós. E quando Jesus chega nesse lugar, ele encontra ali dentre tantos enfermos, dentre tantos doentes, tantas pessoas esperando cura, o agir de uma misericórdia. Ele atenta para um. Ele atenta para um homem paralítico. Talvez existisse ali alguém que tinha mais tempo de enfermidade que ele, mas Jesus, ele como se concentrasse nesse. E esse há 38 anos doente. E vai saber se não estava ali há 38 anos. Agora a parte interessante é que Jesus, ao chegar perto desse homem, ele faz uma pergunta. Jesus pergunta se ele gostaria de ser curado. Qualquer um de nós provavelmente chegaria perguntando se poderia orar por esse homem. Mas Jesus não. Jesus ele vai bem direto. Jesus pergunta: você quer ser curado? Ao passo que a resposta desse paralítico, ela é de uma certa forma intrigante. Porque ele responde se queixando da sua falta de oportunidade. Ele responde se queixando do acaso. Ele responde se queixando de diversos fatores que envolvem a sua vida. Antes dele dizer para Jesus: lógico que eu quero, assim como qualquer um desses que estão aqui querem ser curados, ele diz: não consigo, Senhor. Jesus não estava perguntando se dependia dele ser curado. Jesus perguntou se ele queria. Assim como Jesus também, ele chega a nós e ele não espera que nós tenhamos condições de resolvermos os problemas da nossa vida. Mas aquele homem, como muitos de nós, simplesmente se queixou: eu não consigo. Porque há diversas situações que jogam contra a minha cura. Há muitas situações que jogam contra a minha esperança. Por isso as minhas expectativas, ou a minha expectativa, é negativa.
Aquele homem diz assim: olha, quando o anjo desce e ele agita as águas, é uma multidão de gente que corre para as águas, para descer as águas, e infelizmente não há ninguém, não há um sequer que possa me ajudar e me colocar lá primeiro. Por causa disso, eu estou há 38 anos doente. É como se ele dissesse: é culpa do acaso. A culpa é das pessoas que não me ajudam. A culpa é dessa multidão que não procura saber quem está aqui há mais tempo. Enfim, eu não consigo, Senhor. Aquele homem, ele estava preso em uma impossibilidade. Ele estava preso na impossibilidade da cura. Não conseguiu enxergar o real sentido da pergunta de Jesus. Como muitos de nós também não conseguimos enxergar, nós não conseguimos entender o real propósito de Jesus para a nossa vida. Pelos mais diversos motivos, aquele homem pensava que a única forma dele ser curado era se ele recebesse a ajuda de alguém para ser o primeiro a entrar no tanque. Ele se fechou nesse entendimento, nesse pensamento. E pior, ele se fechou de uma forma negativa, de uma forma lamentável. Muitas vezes nós fazemos também isso. Nós pedimos para que o Senhor, nós pedimos para que Deus, Ele nos ajude a resolver os nossos problemas. Mas nós pedimos que Ele nos ajude a resolver de uma forma que nós achamos que é a melhor, do nosso jeito, ou que seria a única forma. Nós imaginamos que existe um único meio, e é o que nós temos como entendimento, e nós não esperamos pela maneira, pelo propósito de Deus agir. Ou seja, nós não criamos expectativas na ação de Deus. Nós simplesmente esperamos ou queremos que as coisas se resolvam. Mas nós não criamos expectativa na ação de Deus. Nós oramos ao Senhor limitando o seu poder com as possibilidades humanas. Quantos de nós também não oramos assim? Se Deus movimentar para que essa pessoa, para que essa situação, para que esses me ajudem, ou seja, nós queremos indicar o caminho para Deus. Nós nos esquecemos que Ele é o Deus do impossível, onisciente, onipresente, onipotente, todo o poder. Os versículos 8 e 9, que é a sequência desse mesmo texto, apresentam Jesus, ele dando uma voz de comando. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e ele começou a andar. As palavras de Jesus para esse homem, elas foram diretas. Foi uma ordem. Simplesmente, levante e ande. Levante e ande. Então o homem que estava há 38 anos paralítico, impossibilitado de se locomover sozinho, ele ficou curado e ele começou a andar. Já não era mais carregado, nem por pessoas e muito menos carregado por esse problema. Ele passou a carregar. Essa é uma das coisas mais interessantes nesse texto, pelo menos que eu acho. Jesus dizendo assim: você pega a sua maca, você carrega ela até a sua casa. Entenda bem. Jesus está dizendo para ele, em outras palavras, a situação mudou. Antes você era carregado, agora você carrega. Eu mudei a sua história. Já não era mais carregado, passou a carregar, sem sentir peso algum, pois havia tido um encontro poderoso com Jesus. Atente bem para aquilo que eu vou dizer. As possibilidades humanas, elas são limitadas. Elas chegam até a nos cegar. Mas não existe impossíveis para Deus. Lembre-se sempre disso. Não existem impossíveis para Deus. Quando nós depositamos as nossas expectativas na palavra de Deus, já não há mais impossíveis.
nós passamos a enxergar além daquilo que os nossos olhos naturais veem, além dos obstáculos, além das barreiras. A nossa fé nos faz traspassar os impossíveis, nos leva além, nos leva além das impossibilidades. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero que você assuma essa palavra de fé para a sua vida. Se possível, feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu peito, na direção do seu coração, e fale com Deus nesse momento. E diga para Ele que você quer ter a sua fé alimentada. Pai, eu oro com esse seu filho, com essa sua filha. Eu oro, Pai, que mesmo diante de momentos difíceis, mesmo diante, Senhor, de situações desagradáveis, talvez a perda de um emprego, talvez, Senhor, uma crise financeira, talvez, Pai, essa pessoa que me ouve tem se apoiado simplesmente em justificar esse momento, ó Deus, por conta dessa pandemia, por conta desse vírus. E por causa dessas justificativas já não usa mais a fé, já não lança mais o olhar no seu impossível, no seu poder. Eu oro, ó Pai, para que essa expectativa pela fé seja resgatada. Como Eliseu disse para o Senhor a respeito de Geazi, abra os olhos dele, abra os olhos dela para que possa ver, além do exército inimigo, além das dificuldades, para que possa ver o socorro que vem do Senhor. Abençoe essa vida, abençoe essa casa, abençoe esse lar de forma poderosa. Que a sua graça seja suficiente dentro dessa casa. Eu oro, Senhor, e eu te agradeço, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe os seus sonhos, Deus abençoe os seus projetos. Que o seu dia, o seu domingo, seja muito agradável, e assim também todos os dias da semana que está iniciando. Fique na bênção, fique na paz.